Olá, Sagitário, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roserote Odisseia. Eu sou a Amanda e eu vou fazer para vocês a previsão semanal, que vai do dia 17 a 23 de abril de 2023. Bom, Sagitário, é uma leitura geral. Se a leitura não se adaptar, vejam o lunar, o ascendente e a Vênus para terem uma maior orientação, ok? Então, muito bem. Vamos iniciar aqui com a energia que vocês vão estar nessa semana. Sagitarianos e sagitarianas. Muito bem, Sagitário. A energia dessa semana, ela fala a respeito de vocês não estarem transparecendo as suas verdadeiras intenções, sentimentos ou pensamentos, porque aqui fala a respeito de vocês estarem escondendo o seu verdadeiro eu. Essa energia ela se refere muito a vocês estarem de alguma forma se retirando ou se mantendo mais em silêncio em relação a determinado ambiente ou a determinado grupo de pessoas aqui. Então você entra num pensamento que por vezes vocês estavam se comportando de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais franca. Você estava entregando ali os seus sentimentos, as suas ideias, os seus pensamentos. Só que chega um certo momento que você começa a compreender que talvez você estava colocando muita intensidade em pessoas ou em ambientes que não estavam te trazendo um determinado retorno, ou que não estava ocorrendo uma determinada reciprocidade. Então você acaba não agindo mais de forma transparente essa semana, se mantendo muitas vezes ali mais recluso ou mais reclusa às situações. Porque não é interessante aqui entregar todos os pontos. Então você faz ali uma avaliação e você fala: é notável que o ambiente onde eu estou me colocando, as pessoas estão com ideias diversas, diversificadas, e eu não estou sendo levado ou levado em consideração por alguma coisa que eu indico, por alguma coisa que eu aconselho. Quando entra num aspecto, por exemplo, de relações mais próximas, mais íntimas, de convivência, você começa a perceber que você aconselha, que você dá um direcionamento, que você tenta atribuir em alguma coisa, mas na maioria das vezes o resultado é sempre o contrário, porque ninguém acabou seguindo. Então você coloca aqui, né, nessa energia de falar: bom, eu vou estar unido ou unida com essas pessoas, mas eu não vou mais dizer a verdade do que eu penso, do que eu sinto. Eu vou ficar mais em silêncio. E eu sinto também que vocês podem estar deixando de frequentar determinado ambiente aqui, ou deixando algum comportamento mais intenso para avaliar como que as coisas vão fluir, né, no decorrer aí da semana. Então é como se realmente aqui vocês não estivessem mostrando as suas verdadeiras intenções ou seus sentimentos. E isso não é porque vocês estão se anulando. Vocês não estão se anulando. Vocês estão conscientes do que vocês pensam, do seu verdadeiro eu, do que você acredita, mas no momento você vai manter isso escondido. E isso, Sagitário, é até mesmo uma forma de estratégia. Então, assim, eu tomo esta postura, eu me coloco nessa posição, porque eu quero ver até onde o outro vai. Eu vou mudar essa minha atitude, eu vou mudar esse meu comportamento, eu não vou mais transparecer. Então, aonde as pessoas sabiam quando eu estava bem, quando eu estava mal, essas pessoas não estão sabendo mais como eu estou. Porque eu não estou transparecendo na minha atitude, eu não estou transparecendo no que eu converso, eu não estou transparecendo na minha própria fisionomia. Mas essa é uma forma que eu utilizei, uma estratégia que eu utilizei para saber até onde vai a falha do outro. Para saber se o outro vai vir com algum tipo de drama, de trauma, para tentar me convencer a dar atenção novamente a esse assunto ou a essa pessoa em questão. Então, Sagitário, quando vocês entram nessa energia, é simplesmente uma estratégia para saber aonde o outro vai falhar, como que o outro vai se comportar, como um grupo de pessoas vai agir a partir do momento que não souberem nada a respeito de você.
Ou, né, qual é o tipo de trama, de trauma ou de drama que vão criar para tentar ter sua atenção para desvendar o que está ocorrendo. Isso faz com que vocês anulem o seu verdadeiro eu, não que vocês estão anulando assim, de esquecendo de si, largando si mesmos para trás, não. Mas assim, eu vou demonstrar que eu estou anulando algo em mim como uma forma de estratégia para ver até o outro, até onde o outro vai, até para ver até onde existe aqui uma amizade, existe aqui uma fidelidade, existe aqui um amor. Então é isso que eu vou fazer aqui diante. E a partir disso eu percebo quem está em sintonia comigo, quem tem ainda afinidade comigo, quem de fato quer se manter na minha vida não pelo que eu tenho a oferecer, mas pelo que eu sou de verdade. Então é uma forma de vocês avaliarem o entorno. Então, aonde você não entrega o seu verdadeiro eu, as pessoas vão entregar os delas. Vocês vão perceber que as pessoas vão estar demonstrando quem elas realmente são e quais são as verdadeiras intenções delas em relação a vocês ou a algo que está construindo com vocês aqui. Tá? Então, é uma semana que fala a respeito disso. E eu sinto que é como se vocês fazessem da seguinte forma. Principalmente quando existe inimizade ou uma determinada competitividade, você vai agir dessa seguinte forma. Eu vou me fortalecer da falha e do erro do outro. Então eu vou me silenciar, não vou demonstrar nenhum tipo de reação e eu vou ver a própria pessoa em questão falhar. Muitas vezes porque essa pessoa não quis me ouvir, muitas vezes porque essa pessoa não levou algum aspecto em consideração. Então vocês vão se revestir aqui, vamos colocar dessa forma, com uma armadura, vão se manter, por mais que vocês estejam sentindo muita coisa, pensando muita coisa, isso está sendo guardado para si. E para as pessoas existe essa questão de mistério. Por que eles estão mais afastados? Por que eles não estão correspondendo? Por que eles não estão falando nada a respeito? E isso também influencia até mesmo numa questão sentimental. Por que não está demonstrando mais a importância? Por que não está demonstrando tanto que gosta de mim? Antes eles ficavam demonstrando esse interesse, essa atitude, por que isso não está sendo feito? Tá, e nós temos essa questão. Agora, eu não posso desconsiderar uma outra parte de sagitarianos que podem estar, sim, anulando a sua verdadeira essência, mas aqui eu acredito que é uma porcentagem muito baixa, tá, de pessoas. Existe aqui a questão de estar anulando sua verdadeira essência, não estar se permitindo explorar o seu próprio potencial, porque existe aqui alguma questão que você se permite colocar sempre a falhar, a errar, né? Então, assim, às vezes você está numa situação que você sabe que não faz bem para você e você continua persistindo no erro, continua persistindo na falha, né? Se você não consegue construir algo, você pode estar falhando em alguma atitude e você está persistindo naquilo, por isso sempre está vindo o mesmo resultado. Em outras questões aqui, alguns podem estar persistindo num trauma ou em alguém que causa um determinado trauma em vocês. Tá? Mas aqui é uma quantidade muito baixa. A grande maioria está se colocando no aspecto de estratégia para conseguir aqui perceber o entorno de fora, né? Então você dá 2 passinhos para trás e fica só observando como que o cenário vai se estender a partir do momento que você se retira disso. E aqui nós temos muito forte a energia da sincronização do 777,
que eu sinto que tem aqui um acompanhamento, uma forte força espiritual que também está aqui trabalhando nessa questão de você explorar o seu potencial, de você ir mais além. Então é uma semana também que pode surgir ideias de forma repentina na sua mente, que são ideias ali muitas vezes projetadas do plano espiritual, né, dos seus mentores, protetores, para vocês, para que vocês se mantenham firmes ali no propósito e que vocês deem vivacidade para essas ideias, que vocês materializem essas ideias aqui, tá? Então também tem isso essa semana. Mas aqui eu vejo que vocês vão estar se reunindo aqui com algumas pessoas e eu vejo que dentro dessa reunião, dentro desse momento, vocês estão assim, olhando todos ali, o comportamento, as atitudes, e você começa a falar assim: bom, peraí, eu já percebi que com essa pessoa não tem acordo, não tem a concordância verbal. Eu sinto que com essa pessoa não tem muita afinidade, então eu vou me silenciar aqui e vou deixar as coisas se movimentarem para ver até onde vai. E eu sinto que isso aqui interfere muito nas suas questões de oportunidades e de conseguir, de alguma maneira, conquistar algum objetivo. Então, essa reunião, esse encontro, esse local que você está se colocando ali com outras pessoas, faz com que você note que talvez as suas preferências, as suas oportunidades, aquilo que você está prezando não esteja sendo concluído porque existe uma interferência que às vezes estagna ou até mesmo gera em vocês um estado de querer muitas vezes desistir, né? Então é como se as coisas vão começar a se movimentar dentro do que vocês querem quando vocês tomarem consciência disso essa semana. Então, assim, eu me reúno ali com um grupo de amigos, eu tenho interesse em conhecer alguém, me relacionar com alguém. Mas eu chego ali naquele ambiente, eu começo a notar como os meus amigos e amigas vêm se comportando, como que eles vêm agindo. E eu começo a perceber que talvez eu não esteja encontrando a pessoa certa, porque eu estou me colocando em ambientes que não são bons para mim, ou que eu estou andando com pessoas que, em vez de agregar na minha reputação, na minha personalidade, são pessoas que estão me tornando uma coisa que eu não sou. Mas eu tenho o meu verdadeiro eu. Eu não sou igual a essas pessoas. Eu não ajo como essas pessoas. Mas não importa, porque você está andando com essas pessoas. E essas pessoas influenciam muito numa conquista, influenciam muito na maneira das pessoas de fora observarem vocês. No aspecto material, né? Ou, claro, antes de ir para essa parte, num aspecto da vida sentimental, você que tem um compromisso, você pode perceber aqui numa reunião entre pessoas, entre família, ou entre cônjuge e amigos, de alguma forma existe aqui um momento de conexão aqui onde tem muitas pessoas, ou pessoas importantes. E você começa a perceber muitas vezes que a pessoa que você está se relacionando tem um comportamento mais amigável com os outros, ou trata melhor os outros do que está tratando a si, que é a companheira, que é o companheiro. E você fala, bom, eu já percebi que talvez eu tenha que mudar algumas coisas que eu ando fazendo, me submetendo a essa pessoa. Quando isso se aplica numa parte material, né? Material ali envolvendo a parte financeira, envolvendo a questão profissional, uma nova oportunidade profissional, você também tira uma noção de que muitas vezes você está sempre insistindo, para quem não tem um trabalho, você está sempre insistindo, né, na mesma função, ou você sempre está buscando trabalhos em locais onde exigem muito mais do que você tem como experiência ou como estudo. E você fica ali persistindo, persistindo, e você sempre está tendo um retroativo de não vamos dar seguimento com o seu processo seletivo, não vamos dar seguimento com isso. Se isso se aplica em estudo, você sempre está tentando o mesmo estudo, né? Sempre passando na mesma prova. Só que o que está acontecendo? Você não está mudando a maneira de dedicar-se a isso.
Então você se dedica muito pouco, por isso você não tem resultado, né? Qual que é o dedicar o pouco? Você não estuda o suficiente. Você se distrai com outras coisas. E aí você começa a perceber que talvez a distração seja sair com os amigos, ou seja, ficar pegando o seu final de semana e focando em coisas que não deve, ou no seu próprio dia a dia. Então você percebe que isso está influenciando numa movimentação, num progresso. Ou se você já tem o seu trabalho e mesmo que você trabalhe ali no mundo corporativo, na empresa, trabalhe autônomo, trabalhe com vendas, seja autônomo, seja um microempreendedor, você começa a perceber que muitas coisas não estão se movimentando na sua empresa ou não estão se movimentando para você profissionalmente, porque existe ali um grupo de colegas de trabalho que estão mais sujeitos a reclamar, criticar e criar fofocas ou intrigas do que de realmente trazer resultado e trazer ali um favorecimento diante aos projetos que estão sendo oferecidos. Você trabalha com venda, muitas vezes aqui você tá fazendo a venda de um produto, mas existe algumas pequenas falhas que podem estar atrapalhando o seu progresso de expansividade. Só que tudo isso só vai ser analisado a partir do momento que você se reúne ali num ambiente com pessoas, ou se você vai procurar uma vaga de trabalho, você está se reunindo ali com outras pessoas na entrevista e você começa a perceber aonde é que está o problema. Que muitas vezes você não vai poder ser você mesmo porque diante a uma hierarquia, diante a uma sociedade, diante a um grupo de pessoas, o seu eu, a sua verdade não é aceita. Por ignorância, como eu mencionei, por ignorância intelectual, por ignorância aquisitiva, porque existe muito disso. Então você começa a notar o porquê que as coisas não estavam fluindo, porquê que as coisas não estavam se manifestando aqui. E a partir disso você toma uma atitude de realmente falar, agora eu vou me colocar em silêncio, não vou expressar nenhum tipo de reação ou de emoção e vamos ver como que as coisas vão se suceder. E dentro desse aspecto, vocês já vão perceber que algumas coisas vão começar a se movimentar, que algumas pessoas vão começar a se movimentar também. Eu sinto que esse momento aqui com essas pessoas vão trazer para vocês uma definição do que precisa ser feito. Porque vocês não vão ter nenhum tipo de insegurança ou medo de assumir um risco de agir dessa maneira, utilizando do seu silêncio, da sua intuição, do seu conhecimento para arcar aqui com todas essas ocasiões. Vocês também podem estar lidando aqui com energias de Câncer, Peixes ou Escorpião. E eu sinto que para muitos aqui, talvez é uma energia que, vamos dizer assim, a energia de água aqui, Câncer, Peixe, Escorpião, é uma energia que pode estar te desafiando, mas desafiando o seu melhor. Então é uma energia que pode muitas vezes estar te subestimando, é uma energia que pode estar dizendo palavras ou tendo certos comportamentos ou atitudes que instigam vocês a ter que dar o melhor, mas não para essa pessoa em questão, mas ser o melhor dentro de uma situação que essa pessoa está causando. Ou essa pessoa está provocando o seu melhor, porque é uma pessoa que está falando, reage, não com essas palavras, né? Deixa eu explicar para não ficar meio confuso. As energias de água aqui é como se elas estivessem provocando vocês, seja para provocar para um conflito, seja subestimando sua inteligência, seja subestimando a sua parceria. Mas essa energia, ela vem de fato como um desafio nessa semana, porque são as únicas energias que conseguem infiltrar nessa semana em vocês, seja emocionalmente ou seja mentalmente.
Então essa energia, ela vai promover uma situação, não é para vocês se lastimar, para vocês se esquecerem, se colocar em segundo plano, mas é uma energia que vai te desafiar a colocar essa armadura e falar assim: eu vou fazer acontecer dessa vez. Eu vou dar um passo na minha vida, eu vou dar um segmento aqui, eu vou me decidir. Eu não vou ficar mais preso ou presa nessa situação. Então, a atitude, o comportamento dessa pessoa faz com que vocês tomem uma postura diferente. É como se essa pessoa ela mexesse num gatilho, mas esse gatilho está fazendo vocês assumirem um risco de se movimentar. E é uma movimentação que, querendo ou não, vai te trazer um retorno. Vai te trazer ali uma reciprocidade. Eu sinto aqui também que é muito importante que vocês guardem a inicial da letra V. A letra V pode ser o primeiro início de um nome, pode ser um nome, Valéria, Vinícius, pode ser um sobrenome também. Mas é importante que vocês guardem isso. Essa semana tem alguma coisa relativamente ligada a essa inicial V. V também pode ser inicial de uma empresa ou de alguém que você está fechando algum negócio aqui, tá? Mas eu sinto que vocês vão ter a oportunidade essa semana de sair desse conflito, porque aqui havia muito conflito mental, conflito emocional, por sentir que as coisas não estavam fluindo, por sentir uma determinada estagnação. Só que, como eu falei, existe aqui uma energia, né? As energias de água, elas estão indo bem no seu íntimo para você se reerguer, para você se levantar. A situação que eles estão criando é meio assim, olha, você agora vai ter que se estruturar, reestruturar. Agora você vai ter a oportunidade de começar as coisas de maneira certa. De fazer as coisas de maneira certa. Porque, como eu mencionei, aqui, pelo fato de haver muita transparência, eu sei que ser transparente, ser verdadeiro é uma coisa muito importante. Mas para determinadas situações, às vezes você não pode ser tão transparente assim, porque você entrega todo o jogo, você entrega todos os pontos. E dependendo dos seus objetivos, você precisa ter uma certa cautela, você precisa ter uma certa discrição. Então, essa energia aqui que sai de Câncer, Peixe, Escorpião, temos a energia de Touro aqui também. Mas essas energias, elas vão tocar em certos pontos, elas vão subestimar certas coisas, elas vão ali mexer um pouco com vocês para vocês começarem algo, para vocês falarem, quer saber, eu não mereço isso, eu não mereço esse tipo de pessoa, eu não mereço esse tipo de estrutura, eu não mereço esse tipo de amizade, ou eu não mereço ficar me subestimando ou me submetendo a determinada coisa, então agora eu vou reagir. E é nessa reação que vem com conhecimento, que vem com intuição, que vem ali também com silenciar das próprias emoções, é o que está fazendo vocês começarem uma estrutura nova essa semana. Tá? É o que vem para fazer uma questão se estruturar. E aí isso pode causar aqui, através de um conflito que ocorre, isso pode causar a finalização, né, de um contato, de uma conexão com alguém de Escorpião, mas que pode trazer ali a movimentação diante as coisas que você quer obter na sua vida. Porque eu sinto que essa energia de Escorpião em si também tem forte energia pisciana aqui também. Mas essas duas energias em questão, existe alguma questão relacionada a karma. Você não consegue se desconectar dessa pessoa, você sente uma forte ligação, você sente às vezes uma forte atração, dependendo de onde essa pessoa está na sua área da sua vida. E às vezes sente uma grande dificuldade de desapegar ou de finalizar algo. Mas essa energia, ela veio para te ensinar a você explorar mais o seu potencial e você se valorizar mais, você ver o seu verdadeiro valor. Porque talvez o fato dessa pessoa estar na sua vida, ela tá tirando todo o seu valor, tá tirando todo o seu crescimento, porque você perde a confiança ou você não acredita ser bom o suficiente ou bom o suficiente, porque sempre está se subestimando a algo que essa energia promove.
Então eu sinto aqui que vai ser uma semana aonde vocês vão manter as coisas assim. Até mesmo para o próprio equilíbrio e para poder ter uma realização. Depois da desestrutura, uma estrutura mais sólida, mais confiável, mais verdadeira, aonde você pode ser quem você é sem ter medo de que isso gere alguma questão prejudicial. Quando se trata aqui de um aspecto financeiro, financeiramente vocês estão tendo um momento ali de altos e baixos. Então, assim, eu recebo um dinheiro, mas esse dinheiro é utilizado muitas vezes para me pagar as contas, pagar o aluguel, pagar qualquer outra responsabilidade financeira, e logo em seguida eu já não tenho mais recursos. Né? Então, aqui é como se vocês fossem explorar realmente o seu potencial e se validar por si mesmos, ter essa consideração por si mesmos. Então, você vai ter aqui um momento com pessoas, família, pode ser, como eu falei, uma entrevista de trabalho onde compõe de mais de 2 ou 3 pessoas, que você começa a perceber, até mesmo você que fez faculdade, pós-graduação, mestrado, você vai ali participar de uma reunião, você tem todo esse estudo, fora alguns aprimoramentos por fora. Você vai ali participar, possivelmente ali, de uma reunião para um novo trabalho e você percebe que estão tentando ali te pagar um valor financeiro que não condiz com todo o tempo de estudo e dedicação que você teve. Então, aonde era, por exemplo, para você ganhar 9 mil reais, eles estão querendo te oferecer 3 mil. Né? E aí você acaba, às vezes, aceitando por precisar, ou você acaba aceitando mais por uma obrigação, só que aí, nesse momento, nessa reunião, você descobre o seu valor. Você fala, eu investi esse 3 mil, não pagou nem a faculdade, nem os aprimoramentos que eu me dediquei, não pago o tempo que eu dediquei aos estudos, não pago o tempo que eu tive que fazer minhas graduações, não pago o tempo que eu fiz os meus cursos, então eu não mereço receber esse valor, então eu não aceito essa proposta. E é a partir do momento que você percebe o valor que você tem profissional, que você começa a atrair o que é certo, o que é merecedor aqui. Porque eu sinto que tem muita energia sagitariana que sabota o seu próprio valor e o seu próprio potencial, porque acredita que não merece mais do que tem, ou que se vem alguma oportunidade é o suficiente, é o bastante, e desconsidera toda a dedicação e o tempo que foi colocado nisso antes. Né? Então aqui eu sinto que realmente é uma semana onde vocês vão estar observando essas situações, não vão estar expressando determinado sentimento, tá? Não vão estar mostrando determinado sentimento. E como eu falei, vocês estão saindo ali de um papel de submissão, de um papel de desvalorização para assumir o seu verdadeiro potencial e para sair vitorioso, vitoriosa de algo. Né? Se vocês perceberem, aquela questão, suas mãos vão estar calejadas, mas você que vai estar segurando a espada no final das contas. Né? Então, todo aquele esforço, aquele sacrifício, ele está sendo compensador. Então, é como se aqui vocês estão se retirando para ver como que as pessoas vão agir. Como que elas vão se comportar. Quem são elas verdadeiramente. Porque a transparência, em determinadas ocasiões, não estavam ajudando, só estavam entregando os pontos aqui. Mas eu sinto que de um coração partido, de algum sentimento de rejeição, de algum sentimento aqui de não estar sendo reconhecido, no final das contas, isso fica para trás e vocês se reacendem aqui. Vocês se reacendem. Você fala, peraí, eu não vou parar por aqui, eu sei até onde eu posso chegar, porque eu tenho essa capacidade. Mas não se esqueçam que aqui saiu bastante o elemento de água, só touro saiu aqui na leitura. Mas é como se as energias de água, elas fossem tocar nesses pontos que podem fazer vocês mudarem ou repensarem muito a vida que vocês estão levando. Não porque essas energias têm como importância te ensinar alguma coisa no sentido assim, eu vou
ensinar Sagitário que ele tem que agir assim. Não, eles estão vindo na provocação, eles estão vindo acionar os seus gatilhos para que você se levante desses ambientes e fala, para mim basta. Não é isso que eu mereço. Ok? Então, Sagitário, tenha uma boa semana, compreenda a energia, compreenda a maneira que você vai estar se sentindo. Não force a barra consigo mesmo, não force a barra com situações. Procure aqui se manter em equilíbrio e ir fazendo todo o procedimento. Porque o que não for real, vai se desestruturar. Ok? Então, Sagitário, essa é a leitura da semana para vocês. Espero que vocês fiquem bem e tenham uma excelente semana. Se cuidem, sagitarianos. Tchau, tchau.